tema da mensagem de hoje é o seguinte: Deus nos criou, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Então Deus ele cria o homem de uma forma especial, a sua imagem e semelhança, para que nós possamos nos relacionar com Ele. Nós percebemos que na criação, quando Deus começa a criar outras coisas, Ele apenas com sua palavra as coisas começam a existir. Então quando Deus fala assim, que haja luz, a luz, ela então aparece. Os animais, Deus dá uma ordem e eles são criados. O homem não, o homem o Senhor cria de uma forma diferente. Ele vai lá, molda o ser humano com as suas próprias mãos e sopra nele o fôlego de vida. E dessa forma a Trindade, na comunhão da Trindade, eles falam assim: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque o intuito de Deus era se relacionar com o ser humano. Deus não criou o cachorro para se relacionar com ele, nem a vaca, nem a galinha, nenhum outro animal, nem o macaco. Ele apenas criou o ser humano. Então nós podemos observar que na própria criação do homem, Deus ele faz um ser especial, um ser para que ele possa então se comunicar, um ser ao qual ele possa falar com esse ser falar com ele e ser ouvido, e ter esse diálogo. E o que eu quero falar nessa tarde é sobre esse diálogo, que é importante, que é sobre a oração. Então nós lembramos que lá no princípio, o homem ele teve esse relacionamento quebrado através da desobediência. Todo mundo lembra que Deus deu uma ordem a Adão e Eva, e eles descumpriram essa ordem, desobedeceram a Deus. E nesse exato momento que eles desobedecem a Deus, esse relacionamento ele é interrompido. Já não tem mais a perfeita comunhão entre Deus e o homem. Então se faz necessário que o Senhor Deus envie Jesus Cristo para que Ele então nos religue novamente com Deus, para que o nosso relacionamento seja de novo perfeito com o Criador. Amém? Amém. E eu quero falar nessa tarde sobre esse meio de graça de Deus que é tão maravilhoso, tão especial, que é a oração. Eu queria que você abrisse lá comigo em Romanos 8,15. Em Romanos 8,15 diz assim: por que não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer que você foi adotado, que você foi feito filho de Deus, e a partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você passa a ser então filho de Deus. E como filho de Deus, você pode chegar na presença de Deus como um filho chega na presença do Pai, com toda a intimidade. E você pode chegar sim à presença de Deus dizendo: Pai, Pai, porque você foi feito filho de Deus através de Jesus. Amém? E a oração, ela não é um monólogo. O que é um monólogo? Alguém sabe o que é um monólogo? O monólogo é quando uma pessoa só fala: isso que eu estou fazendo aqui é um monólogo, só eu estou falando, e não tem resposta. A oração, ela é uma via de mão dupla, onde o homem fala com Deus e ele é respondido por Deus. E lá em Jeremias 33, como já foi citado aqui, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então Deus, nesse versículo, está nos chamando a orarmos, está nos chamando a nos relacionarmos com Ele. Ele está dizendo: olha, o relacionamento comigo não é só um monólogo ao qual você fala e não me ouve, eu quero te responder. E ele diz no versículo: clama a mim. E clama a mim é a oração. Quando nós nos achegamos a Deus em oração, clamando, Ele nos responde. Não é verdade? E como que Deus nos responde?
Ele nos responde na sua palavra, no nosso espírito, né? Deus fala conosco, e nós sabemos quando Deus está falando conosco. Quantos aqui tiveram a experiência de estar orando ou estudando a palavra e ouvir a voz do Senhor? Todos, né? Porque Deus, Ele não ignora quando você clama, Ele não ignora quando você fala, Ele te responde. Às vezes tem algumas coisas que demoram algum tempo para Deus responder. Mas é porque nesse tempo, Ele está ali trabalhando a teu favor, e Ele vai te responder, né? E você sabe que tem algumas coisas que impedem da nossa oração ser ouvida, a nossa oração ser atendida. Então, o que impede da nossa oração ser respondida? Será que toda vez a gente pode chegar também na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito? Será que é assim? Será que a nossa oração é respondida quando chega de qualquer forma? Em Tiago 4,3, diz que quando a oração é feita pela satisfação da carne, pelo nosso desejo egoísta, ela não é respondida. Quando nós chegamos a Deus só por mero interesse, ela não é respondida. Porque nós devemos orar segundo a vontade de Deus. E Isaías 59, 1 e 2 diz assim, ó, vou até abrir para a gente ler. Isaías 59. Isaías 59, 1, 2. Quem tem Bíblia pode acompanhar junto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de vós, para que vós não ouça. Então, quando o nosso coração ele está cheio de pecado, ele está endurecido, ele está orando somente querendo as nossas vaidades, querendo querendo os nossos desejos da nossa carne, o Senhor não nos atende, porque nós estamos sendo egoístas. E Isaías diz que quando o nosso coração está cheio de maldade, cheio de pecado, também há um bloqueio na resposta da oração. E o que é necessário para que o Senhor ouça a nossa oração, para que a nossa oração seja respondida? Na verdade, Deus ouve toda a oração. Mas o que é necessário para que a nossa oração seja respondida? Lá em 1 João 9 diz que é necessário arrependimento. Então nós temos que chegar diante de Deus com o nosso coração arrependido. E porque nós não somos perfeitos, mas o Senhor ele procura aqueles que têm o coração voltado para Ele e se arrependem. Esse sim tem a oração respondida. Em Salmo 138,6 diz que quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós também somos ouvidos. E em 1 João 5, 14 e 15 diz que quando nós submetemos à vontade de Deus, a nossa oração é respondida. Porque nós estamos orando de acordo com a vontade dEle. E como que isso acontece? Porque o Senhor, quando nós nascemos de novo, Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda a orar. O Espírito Santo que nos ajuda a entender a vontade de Deus, para que nós possamos orar, então, e a nossa oração possa ser respondida. E quais que são, quais os benefícios da oração, Quais são eles? Voltando lá no que é necessário, para a oração também ser respondida, em Hebreus 11:6, que vai lá falar sobre a galeria dos homens da fé, eles foram homens cheios de fé. Então, para que a nossa oração seja respondida, é necessário ter fé. E em Judas diz que a oração que Deus responde é a oração direcionada pelo Espírito de Deus. Porque como eu disse, que lá, e até em Romanos 8:26 diz assim, 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está vendo? Que é o Espírito Santo que nos ajuda a entender essa vontade de Deus, porque se nós formos orar, nós não queremos só pensar em nós mesmos, né? Nós queremos só pegar nossas petições, pedir por nós, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê isso, nos dê aquilo, mas nós muitas vezes não oramos, pedindo para que o Espírito Santo nos ensine, nos ajude a orar. E o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que conhece o Pai. Então ele conhece a vontade de Deus, ele conhece as intenções de Deus, e ele então nos direciona a orar da forma correta. Amém? Então quando nós orarmos, nós podemos sim pedir que o Espírito Santo nos oriente, nos guie na oração. Amém? E quais são, os elementos da oração? O que a oração contém? Né? A oração, ela pode conter confissão. O que é confissão? É você confessar os seus pecados. Lá em Salmo 51, nós vemos a oração de um pecador humilde que reconhece que necessita de Deus, que é Davi, né? Então ele chega, você já leu o Salmo 51? Salmo 51 é depois que Davi ele comete o pecado e ele então se achega a Deus arrependido, ele se arrepende profundamente e ele está disposto a confiar que somente a graça de Deus pode mudar a vida dele. Então ele se achega a Deus com um coração humilde, quebrantado. Por isso que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele foi um homem que não errou, mas porque ele era um homem humilde, que ele se humilhava diante de Deus e buscava então reatar de novo esse relacionamento com Deus, né? Ele não permitia que o pecado o afastasse de Deus, mas ele se arrependia e continuava então a buscar o Senhor. A oração ela também tem nela a própria comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós estamos em comunhão com Deus e com o Espírito Santo, né? E a oração também ela deve conter gratidão, porque muitas vezes a gente só quer orar por nós, pelas nossas necessidades, mas nós nunca temos um coração gratos a Deus. Nós não chegamos, olha Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me amou. Bem pelo contrário, a gente só quer pedir. E em 2 Coríntios 12 também diz que a oração contém sim a petição pessoal. Você pode sim chegar diante de Deus e colocar as suas necessidades, porque Ele também não ignora isso. Ele quer te responder. Ele também é um pai, né? Ele é um pai que ele quer suprir também a necessidade do filho, né? Então ele está atento sim à sua necessidade, ele conhece a sua necessidade, ele sabe do que você precisa, mas ele também quer que você exponha a ele a sua necessidade. E na oração também contém a intercessão pelos outros, né? Que é muito importante. Eu acho que a melhor forma de você abençoar alguém é você orar por ela, né? E quando nós oramos por ela, é o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa, porque nós estamos apresentando essa vida a Deus e pedindo para que o Senhor intervenha nessa vida, né? E lá em Mateus 6, do 5 ao 13, nós temos uma oração modelo. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece, né? Abre lá em Mateus 6. Mateus 6, do 5 ao 13. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhes peçais. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então essa oração, Jesus, ele atende um pedido dos seus discípulos que fala assim: mestre, nos ensina a orar. E por que eles pedem para que o mestre nos ensine a orar? Porque os discípulos, eles viam que Jesus era um homem totalmente dependente do Espírito Santo, totalmente dependente de Deus. E todas as vezes que ele buscava para fazer uma escolha, operar um milagre, ele buscava a Deus. E então eles viam esse Jesus que se retirava da multidão para orar, esse Jesus que passava a noite toda orando, esse Jesus que buscava a face de Deus para tudo. E eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus então lhe dá esse modelo de oração. Mas isso aqui é para a gente ficar repetindo, como uma repetição? Como uma reza? Não. Jesus nos ensinou essa oração com princípios. Então ele quer nos ensinar que aqui na oração do Pai Nosso tem um princípio. O primeiro princípio é que Deus, o Pai, Ele está acima de tudo, Ele é o primeiro. Quando você for orar, exalta o Senhor, louva o Senhor, sabe? Engrandeça o seu nome. Não chega só pedindo para você, pelas suas necessidades. Coloca o Senhor no lugar que ele tem que estar, no primeiro lugar. Então Jesus nos ensina esse princípio, que o primeiro lugar é de Deus. E o segundo princípio é o estabelecimento do reino dele, da vontade dele. Então o reino é dele, a vontade é dele, o primeiro lugar é dele. Esses são os dois primeiros princípios do Pai Nosso, né? O terceiro princípio, Jesus fala assim: olha, vocês podem apresentar as suas necessidades, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas. Então você pode chegar e apresentar também a sua necessidade a Deus, porque Ele não vai ignorar isso. Ele já sabe antes mesmo de você falar. O quarto princípio é o perdão. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar, que Ele nos perdoe como nós temos perdoado. Então Ele fala assim, ó: se você perdoar o seu irmão, da mesma medida eu vou te perdoar. E aqui está algo para a gente pensar, né? Será que nós temos perdoado para sermos perdoados? Né? E lá no quinto princípio, ele vai falar do livramento. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do diabo que tem tentado contra a nossa vida. Livra-nos do diabo que tem tentado nos impedir de orar, nos impedir de alcançar a face do Senhor, nos impedir de estar na sua presença. Senhor, livra-nos do mal, né? E no sexto princípio, ele apresenta ali: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É um louvor ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É tudo dele, é tudo para ele. Amém? E qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas através da oração? Qual que é o propósito? Deus quer que trabalhemos com Ele em oração, permitindo que Ele cumpra a sua vontade para conosco e para o mundo em que vivemos. Através da oração lutamos contra Satanás e os seus planos são frustrados. Então Deus tem um propósito através da oração. Ele quer que você ore pelas pessoas, Ele quer que você seja diferente, Ele quer transformar o mundo ao seu redor através da oração. Ele quer fazer de você, sabe, um agente de transformação também. Ele quer te chamar para orar, Ele quer que você interceda pelas pessoas, Ele quer que você se levante para frustrar os planos do inimigo, né? Nós temos visto aqui na igreja que tem muita resistência para que as pessoas venham à igreja, né? Para que as pessoas estejam na presença de Deus. Então tudo acontece, tudo dá errado, tudo tem impedimento. E nós temos que sim, assim como o João Daniel ele parou e orou, nós temos que orar para que todo esse impedimento caia, para que as pessoas elas tenham vontade, elas consigam vir a chegar à casa de Deus, né? Então essa resistência ela só consegue ser vencida através da oração, através do nome de Jesus, né? E tem uma frase que o João Daniel sempre usa que é a seguinte, que
Uma igreja de joelhos diante de Deus é uma igreja que permanece de pé. Porque sem oração não é possível que uma igreja cresça, não é possível que uma igreja fique de pé, não é possível que eu e você permanecemos firmes. Porque somente através da oração nós somos fortalecidos, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados segundo a vontade de Deus, não é? E quando nós deixamos de orar, nós deixamos de ter comunhão com Deus. E quando nós deixamos de orar, nós não temos mais relacionamento com Ele, nós estamos desviados. A oração, ela é o termômetro espiritual da vida do crente. Quando o crente não está orando, tem algo errado. Não é? E Deus falou muito comigo com essa pregação. Quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não oramos, não tem como o Senhor nos ouvir, não tem como o Senhor trabalhar em nós, né? A gente fica dependente só que o outro ore, o outro ore, o outro ore. Mas o Senhor tem coisas que Ele quer mostrar a nós, né? Como diz Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei. Não é o profeta, não é o pastor, eu te responderei. Então é necessário que você clame a mim, né? E muitas vezes nós temos essa mania de ficar só dependendo do outro, né? Usando o outro como muleta. Pastor, ore por mim, irmão, ore por mim. Mas o Senhor, Ele quer te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor quer te mostrar. É a você, é a mim. Tem coisas que Deus não vai revelar para o pastor, para o irmão, é para você. É na sua intimidade com Ele, é no seu particular com Ele, né? E às vezes a gente fica tão frustrado com algumas coisas, porque a gente não recebe a resposta que a gente gostaria, e nós deixamos de orar. Porque o contexto ao nosso redor não é favorável à minha vontade, então eu deixo de orar porque eu não quero ouvir mais nada. Porque a vontade de Deus não está de acordo com a minha. E nós aprendemos que o Espírito Santo é que nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Então, quando nós formos orar, nós podemos sim pedir o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a orar como convém, porque nós não sabemos, né? A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos errado. Nós pedimos segundo a nossa vontade, nossa carne, não segundo a vontade de Deus. E nessa tarde, eu creio que o Senhor, Ele quer nos mostrar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, através do meio de graça dele chamado oração. E voltando ali um pouquinho na vida de Jesus, nós vemos que ele tinha um relacionamento diário com Deus. Todos os dias Jesus orava. Todos os dias. E ele, sendo Deus, tendo todos os atributos de Deus, ele podia dispensar a oração. Mas ele não fez. Ele preferiu submeter a Deus, né? A gente vê ele ali no Getsemane pedindo: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele estava de acordo com o Pai, sabe? Ele não queria fazer as coisas sozinho, ele estava com o Pai. Ele, o Pai e o Espírito Santo eram um. E através da oração eles tinham esse vínculo, Jesus tinha esse vínculo com o Pai. E ele era um homem de oração. O maior modelo da Bíblia que você pode encontrar de oração foi Jesus Cristo, né? E ele mesmo nos ensinou a priorizar a Deus, a priorizar a oração e buscar o Senhor todos os dias. Amém? E o que é a oração? A oração, ela é o combustível da fé, né? A oração, ela é o termômetro espiritual do cristão. Quando um crente não está orando, ele está desviado. Porque se não tem comunicação, não tem relacionamento. A oração, através da oração, você alcança o sobrenatural de Deus, né? Através da oração, nós vencemos os intentos do diabo. Jesus vence por nós, porque o diabo, ele quer o quê? Ele quer nos oprimir, ele quer nos desanimar, a não orarmos mais, a não
buscarmos ao Senhor, porque Ele sabe que a oração é uma arma na mão do crente, né? E quando o crente ele deixa de orar, ele está desarmado, ele está vulnerável. Então o Satanás pode vir e fazer morada, né? Então ele começa assim nessas sutilezas, jogando certos para que o cristão ele não ore, para que ele não leve tão a sério assim a vida com Deus, porque afinal de contas tem que orar só na igreja, né? Eu só sou crente na igreja, eu só ouço a palavra na igreja, eu só oro na igreja. Mas aqueles a quem o Senhor quer mostrar coisas grandes e ocultas são aqueles que buscam o Senhor diariamente, buscam a intimidade do Senhor. E em Salmos diz que a intimidade do Senhor também é para aqueles que o temem, né? Então o Senhor quer ter essa intimidade conosco, quer nos mostrar coisas grandes, mas através da oração diária, não só aqui na igreja. Nós não crescemos espiritualmente quando nós oramos só na igreja. Nós crescemos espiritualmente quando nós temos uma vida diária de oração com Deus. E lá em Filipenses 4:6, para terminar, diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ação de graça. Amém? Então não fique ansioso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Clama a mim e eu responder-te-ei. Clama a ele.